Olá, seja muito bem-vindo ao último episódio dessa nossa série Cartas de Amor. Nós estamos estudando já há algumas semanas as cartas de João, ali as 3 cartas que ele enviou à igreja cristã, já no finalzinho da sua vida, no finalzinho do primeiro século da era cristã. E nós estamos estudando trecho por trecho, né? Tem muita riqueza teológica ao longo desse conteúdo. Nós vimos também ao longo de toda a série que há uma ligação muito íntima entre as cartas e o Evangelho de João. Mas antes da gente ir para o nosso último tema dessa série, eu quero te oferecer um presente. É o Guia de Estudos Jesus Restaurador da Vida. Aqui nesse Guia de Estudos você vai encontrar 20 temas que vão te ajudar a se aprofundar no texto bíblico. Esse Guia de Estudos pode ir para a sua casa de graça. Você só precisa pedir. Você pode ligar para nós no horário comercial. O número é 0 operadora 12 2127 3121. Nesse número, 0 operadora 12 2127 3121, você conversa com a nossa equipe, lembrando que é no horário comercial. E aí você vai fazer um breve cadastro, CPF, endereço, esses dados pessoais, e aí o Guia de Estudos vai para sua casa pelos correios, sem custo algum. Você também pode pedir pelo site, aí você pode pedir agora mesmo. O site é biblia.com.br. Nesse site você encontra a imagem do Guia de Estudos, desse livrinho, clica nela, vai abrir um formulário, e aí você preenche o seu formulário lá, coloca os seus dados, envia para a gente o formulário e é só aguardar. Tem outro jeito também. Você pode enviar agora uma mensagem para esse WhatsApp que aparece aqui na tela. Salva aí como Bíblia Fácil e envia uma mensagem: eu quero um guia de estudos da Bíblia. Ou coloca o nome do guia, Jesus Restaurador da Vida. E aí a gente vai responder para você com um link. Você clica nesse link e aí abre o formulário, preenche e a gente vai mandar para sua casa de graça. É um presente nosso. Nosso interesse é que você estude cada vez mais a Bíblia e você possa de alguma forma se aprofundar no texto bíblico. Nós vamos agora para o nosso estudo. Eu quero que você abra sua Bíblia na terceira carta de João. A terceira carta de João só tem um capítulo e a gente vai estudá-la hoje aqui porque, apesar de ser pequena, tem uma mensagem muito grande. Vamos orar? Senhor Deus, chegamos aqui ao final dessa nossa série a respeito das cartas de amor, das cartas de João. E hoje nós vamos estudar a terceira carta, Senhor. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente. Nos dê condições de entender o que o Senhor queria ensinar ao registrar essas coisas aqui e nos dê condições de viver essas verdades em nome de Jesus. Amém. Vamos ler? A carta de João, a terceira carta de João, tem 15 versículos. Nós nem falamos assim terceira João, capítulo 1, porque ele só tem um capítulo, né? Então a gente acaba dizendo terceira João, versículo 5, versículo 7, porque como só tem um capítulo, nós estamos aqui estudando um livro inteiro da Bíblia, né? Que é uma pequena carta. Mas não se engane, apesar de ser uma carta pequena, com 15 versículos, ela tem uma mensagem gigante, né? Como aqueles bons perfumes que estão em pequenos frascos. Então eu quero ler com você aqui toda a carta, são 15 versículos, uma leitura rápida, e depois nós vamos pegando aqui alguns tópicos dessa carta de João para a gente entender o que ele queria dizer naquele momento e o que nós podemos aprender hoje aqui no século 21. Vamos ler? Abra sua Bíblia, pegue aí uma caneta para você ir marcando coisas que você acha interessante e nós vamos ler aqui a terceira carta de João. Vamos então para a leitura bíblica, que terceira João, a partir do versículo 1, nós vamos ler todo esse trecho, né, toda essa carta, para depois a gente ir aqui pegando alguns pontos que são importantes para a igreja daquele momento, como João escreveu, mas também para nós aqui no século 21. Vamos ler? Diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade.
Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Versículo 5. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os acompanhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, do nome de Jesus aqui que ele está falando, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Agora a carta tem uma mudança de assunto, tá bom? Primeiro ele está falando de Gaio, agora ele vai falar de outro homem, chamado Diótrefes. O versículo 9 diz assim: Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo em suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Versículo 11. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Versículo 13. Tenho muito que escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui enviam saudações. Saúde aos amigos daí, um por um. Que mensagem carinhosa, não é? Você percebe aqui que João trata a igreja cristã, especialmente a pessoa para quem ele envia essa carta, como um filho na fé. Eu gosto muito de pensar nisso. E lá no primeiro episódio da nossa série, você viu comigo como era João. Lembra dele? João era um homem violento. João era um homem impetuoso, um homem que resolvia as coisas com força. João era assim, ele resolvia as coisas do seu jeito. Quando jovem, João não tinha as características que ele tem agora, quando já idoso, escrevendo essas cartas. Mas pensar nessa transformação de João é algo muito confortador, sabe? Porque quando a gente percebe um João violento se tornar em um João que chama os outros de filhinhos, meus filhos na fé, eu fico feliz com o crescimento de vocês. E mesmo o João, que quando tem que repreender alguém, como ele fez aqui na terceira carta, ele trata com carinho ainda, com amor cristão. Essa é uma demonstração de que Jesus pode transformar qualquer pessoa. Mesmo gente como o apóstolo João, ou como os companheiros de João, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o Tiago, Bartolomeu, todos aqueles que estavam seguindo Jesus, eles foram de alguma forma transformados. A gente não pode deixar de pensar também em Judas Iscariotes, porque ele não se deixou ser transformado por Jesus. E ele é um exemplo de que a transformação não acontece de maneira forçada por Jesus. A transformação acontece quando nós permitimos que Jesus transforme. Jesus é muito educado e ele não invade a nossa vida. Por isso, se você precisa de transformação hoje, você pode e deve abrir a sua vida para Jesus, porque ele vai fazer a transformação, às vezes de maneira lenta, às vezes de maneira mais rápida, mas ele transforma todas as pessoas. É esse João transformado por Jesus, convertido por Jesus e convertido para Jesus, que escreve essa terceira carta. Na verdade, que escreve as 3 cartas, Ele já escreveu as 3 ali por volta do ano 96, já idoso. E esse João tinha passado por diversos problemas na sua vida, por diversas dificuldades.
Nos últimos tempos, ele tinha sido jogado num caldeirão de óleo fervente. Depois ele tinha sido exilado na ilha de Patmos. Depois ele foi solto da ilha de Patmos, mas continuava sofrendo perseguições junto com os cristãos do primeiro século ali. E nesse contexto todo, João precisa agora resolver um problema na igreja. João era uma espécie de pastor da igreja. Aqui ele se apresenta como o presbítero, aquele que cuida da igreja, aquele que direciona a igreja. João escrevia de Éfeso e ele escrevia para um local específico aqui, para uma pessoa específica. Ele escrevia para Gaio. E a partir de agora eu quero destacar aqui dois modelos de pessoas que eram reais, pessoas literais, lá da igreja cristã do primeiro século, mas que servem como modelo para nós hoje. Um modelo a ser seguido e o outro modelo a não ser seguido. Vamos lá. O primeiro é Gaio. E Gaio está aqui nos primeiros versículos, ali até o versículo 6 ou 7. Vamos relendo aqui o texto e vamos pegar algumas características de Gaio que devem ser imitadas por nós. Ele diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. E aqui tem um primeiro ponto desse relacionamento entre João e Gaio. O alicerce dessa relação, o chão sobre o qual se construiu essa amizade, foi a verdade. Nós já discutimos nos outros episódios o que é a verdade. Mas nunca é demais te lembrar que a verdade não é um conceito. A verdade não é uma teoria. Na filosofia grega, na filosofia moderna, contemporânea também, muitas vezes a verdade é tratada como uma teoria. Mas para a cosmovisão cristã, para a Bíblia, a verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo. Você lembra de Jesus falando sobre ele mesmo lá em João 14, de 1 a 6, né? Especialmente no versículo 6, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a própria verdade. E a relação entre Gaio e João era baseada na verdade. Aqui João diz que ama Gaio na verdade. Então a verdade era o combustível, era o alicerce, era a estrutura dessa amizade entre Gaio e João. E aí ele continua escrevendo para Gaio porque ele diz: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Você consegue entender aqui que João está falando de integralidade da vida cristã? Ele fala para Gaio sobre saúde física, ele fala sobre prosperidade em outras áreas, ele fala que tudo corra bem e ele fala sobre a alma. Na verdade, ele deseja que os outros aspectos da vida de Gaio possam ir tão bem quanto vai a sua alma. O que João queria dizer com alma? Ele estava falando de uma entidade independente do corpo que entra na pessoa quando a pessoa recebe uma encarnação ou quando a pessoa morre, isso sai e vai encarnar em outra pessoa. João estava falando disso? Não, não estava falando. E como é que eu sei que João não estava falando de uma alma, assim como o Espiritismo prega, ou assim como a filosofia grega antiga prega, especialmente Platão? Como é que eu sei que João não estava falando disso? É que a Bíblia, ela não se contradiz. E na Bíblia como um todo, nós temos o ensinamento muito claro de que não existe alma conforme o Espiritismo fala, não existe alma conforme a filosofia grega antiga fala, uma entidade inteligente que sai de nós quando nós morremos ou que entra, que recebe um corpo em algum momento dito de encarnação. Não existe isso. Não, nós não temos uma alma independente do corpo. Quando a Bíblia fala, nesse caso aqui de alma, está falando da parte espiritual. É como se João estivesse dizendo: eu desejo que a tua parte física, a tua parte emocional, vá tão bem quanto a tua parte espiritual. Entende? João está dizendo que gostaria que Gaio estivesse se desenvolvendo em
todas as áreas da sua vida, tão bem quanto ele tem se desenvolvido, quanto ele vinha se desenvolvendo na área espiritual. É isso. Você entende? Não existe alma, essa independente do corpo. O que sai do corpo humano quando nós morremos é a respiração, o fôlego de vida. E esse fôlego de vida não é inteligente, ele não se comunica com ninguém. Quando a pessoa morre, ela morre e fica incomunicável, ela fica inconsciente completamente. Entendeu isso? Então vamos voltar para o texto aqui, porque depois de fazer essa saudação, depois de João desejar essas coisas para Gaio, ele começa a falar de algumas características de Gaio. E ele diz: muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade. Aqui o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Gaio era um homem fiel. Essa fidelidade de Gaio, ela chamou a atenção de João a ponto de, na sua carta, ele escrever a respeito disso. E não se engane, João não está escrevendo coisas aleatórias aqui. João está escrevendo inspirado pelo Espírito Santo. E nessa inspiração, ele vai sendo guiado pelo Espírito para escrever determinadas coisas. E aqui ele fala da fidelidade de Gaio. O que é fidelidade? Fidelidade é o seu compromisso de seguir aquilo que Jesus te fala. Quando a gente fala de fidelidade, nós estamos falando da disposição de um cristão de ouvir e aprender as coisas de Jesus através da Bíblia e de aplicar essas coisas na vida. Amigos, nós não temos a obrigação de viver coisas que nós não conhecemos. Isso é lógico, não é? Deus não vai cobrar de nós coisas que nós não conhecemos, mas Ele vai cobrar de nós as coisas que nós conhecemos e não aplicamos, ou Ele vai cobrar de nós as coisas que nós poderíamos conhecer e não conhecemos. Quando a gente pensa em fidelidade, nós precisamos entender que Deus não vai nos cobrar aquilo que nós não sabemos, entende? Se você não conhece um determinado princípio da Bíblia, então Deus não vai te cobrar sobre aquilo. Mas tudo que você conhece precisa ser aplicado na sua vida. Se você conhece só um pouquinho, seja fiel nesse pouquinho. Se você conhece um pouco mais depois, vai sendo fiel à medida que você for conhecendo. Essa é a vida cristã. Você vai conhecendo e sendo fiel àquilo que você vai aprendendo. E Gaio, a pessoa que está recebendo essa carta de João, ele tinha essa característica, fidelidade. Mas João vai continuando aqui falando das características de Gaio. E ele diz assim, a partir do a segunda metade do versículo 3, de como você continua andando na verdade. E você consegue perceber aqui uma ação contínua. Gaio não apenas encontrou a verdade, como ele está andando na verdade. E nesse caminhar com a verdade, ele vai aprendendo mais e aplicando mais a sua vida e seguindo. No versículo 4 ele diz: não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. João está comemorando a vida de Gaio. No versículo 5, amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer. O que Gaio estava fazendo pelos irmãos, pelos cristãos, e não conhecia, né? Como é que era isso? Ele estava fazendo algo pelos cristãos, sem conhecer esses cristãos. Do que João está falando? João está falando de hospitalidade. Na verdade, esse é um tema que perpassa toda a terceira carta de João, hospitalidade. Nesse tema da hospitalidade, João está elogiando Gaio porque ele recebe cristãos que estão viajando e pregando o evangelho. Era muito comum naquele período pregadores itinerantes, gente que muitas vezes conhecia o evangelho e decidia que ia fazer uma viagem missionária espalhando a mensagem de Jesus por onde pudesse. Nesse contexto, essas pessoas passavam pelas igrejas já estabelecidas e precisavam ser recebidas, ter um lugar para dormir, comida, água.
E Gaio recebe um elogio de João porque ele era essa pessoa hospitaleira. Ele recebia os cristãos que passavam por ali viajando, pregando o evangelho, recebia com amor, com carinho, com muito cuidado. No versículo 6, João diz: eles falaram à igreja a respeito do seu amor. Esses cristãos que passaram lá pela igreja que Gaio liderava, quando voltaram, eles falaram a respeito do amor de Gaio. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem, de modo agradável a Deus. Por isso, por causa do nome, na minha Bíblia aqui está inclusive com N maiúsculo, do nome de Jesus, que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever, diz João para Gaio, receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Ou seja, Gaio aqui tem algumas características que devem ser imitadas por nós. Gaio era fiel, Gaio andava na verdade, ele valorizava a verdade e Gaio era hospitaleiro. Ele recebia, cuidava bem dos seus irmãos cristãos que chegavam de outros lugares pregando o evangelho. Então, esse é o modelo de Gaio, tá bom? E aqui fica um modelo para a gente seguir, para a gente imitar. Só que na carta, João trata de outro modelo. E agora um modelo a não ser seguido. E é um homem chamado Diótrefes. A partir do versículo 9. Vamos ver aqui algumas características de Diótrefes. Primeiro, ele diz aqui no versículo 9. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não os recebe. Aqui tem duas coisas que Diótrefes tem de negativo. Primeiro, Diótrefes gosta de ser o mais importante. Esse sentimento de querer ser o mais importante, ele derrubou muita gente ao longo da história. Todas as vezes que uma pessoa se sente melhor que a outra, ela está, na verdade, numa ladeira abaixo. Todas as vezes que uma pessoa se sente mais importante que outra pessoa, ela está na ladeira abaixo. Porque, queridos, as funções que nós temos não nos fazem melhores uns que os outros. São apenas funções diferentes. E mesmo dentro de uma empresa, alguém que está numa chefia não é melhor do ponto de vista humano do que alguém que está num serviço mais simples. Diótrefes era líder de uma igreja, mas diferente de Gaio, esse líder de igreja não recebia as pessoas. E aqui tem um segundo ponto negativo de Diótrefes. Ele não era hospitaleiro. Então faltava para ele hospitalidade, ele não recebia as pessoas na sua casa, na sua igreja, não amparava esses cristãos que vinham pregando o evangelho. E ele também queria ser sempre o melhor. Mas tem mais. No versículo 10. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Você consegue pintar aqui um quadro? Diótrefes era não hospitaleiro, gostava de se dizer melhor que as outras pessoas e, além disso, falava mal dos outros. Aqui tem um modelo a não ser seguido. Porque uma pessoa que tem essas características nem poderia estar à frente de uma igreja. Porque a igreja cristã, ela precisa ter as características de Cristo. E Cristo é exatamente o contrário disso. Cristo, embora fosse melhor que nós, se igualou a nós. Cristo, ele falava palavras de bênçãos, nunca de maldição, nunca para falar mal de ninguém. E Cristo, ele era hospitaleiro com as pessoas. João, então, dá um recado muito direto aqui. Ele diz no versículo 11, amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não o viu. Esse é um recado muito atual. Foi escrito lá no primeiro século, no ano 96, mas agora, no século 21, ele ainda é muito atual. E o recado é simples, não imite o que é mal. Ah, você diz, isso é uma obviedade. Mas tem muita gente por aí imitando o que é mal. Muita gente por aí seguindo modelos errados. Nessa era das redes sociais,
tem muito cristão por aí, seguindo gente que é famosa, seguindo gente que tem muita influência na internet, dando mais ouvido para influencers do que para a Bíblia. Sabe, na vida cristã, funciona assim. Assim fala, assim diz o Senhor. Não assim diz o influencer. Vou repetir isso para você. Na vida cristã, o que vale é o assim diz o Senhor, não o assim diz o influencer. Nós precisamos imitar o que é bom. E por que a gente precisa imitar o que é bom? Porque João fala, quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal não o conhece. Quem conhece a Deus consegue inclusive identificar modelos ruins. Porque o que a gente faz? A gente compara a Bíblia com o que as pessoas dizem. Amigos, todas as vezes que você vira um conceito espiritual, religioso na sua rede social, dito por quem quer que seja, compare isso com a Bíblia. Porque se não estiver de acordo com a Bíblia, não vale. E não importa quem disse. Não importa se é um pastor famoso, não importa se é um cantor famoso, não importa quem disse. Se não combina com a Bíblia, não deve receber a nossa atenção. João disse, não imite o que é mal, imite o que é bom. Nós vimos então dois modelos aqui na terceira carta de João. O modelo de Gaio e o modelo de Diótrefes. E a Bíblia, ela trabalha com biografias. Nós tivemos duas biografias ali, curtinhas, na terceira carta de João, mas a Bíblia trabalha com várias biografias. E lá no Evangelho tem um capítulo no qual tem duas biografias, ou dois modelos, ou dois homens que podem também nos servir de exemplo de como nós podemos agir diante de Jesus, diante da igreja. Eu quero que você vá comigo para o Evangelho de João, no capítulo 3, tá bom? Evangelho de João, no capítulo 3. Aqui nesse capítulo tem dois homens. O primeiro é Nicodemos. Nicodemos é o primeiro homem que aparece aqui. Na verdade, Jesus está nos dois exemplos, aqui em todo o capítulo, mas Jesus lida aqui com dois homens. Ou pelo menos os dois homens se relacionam com Jesus aqui nesse capítulo. O primeiro é Nicodemos e o segundo, João Batista. Eu quero rapidamente passar pelos dois modelos aqui, por esses dois homens, para você perceber que eles têm coisas a nos ensinar. Vamos começar com Nicodemos. No capítulo 3, versículo 1 diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse... Você viu aqui a hora que Nicodemos foi procurar Jesus? Quando a Bíblia diz que ele foi procurar Jesus à noite, a Bíblia não estava dizendo que teve um encontro num lugar público à noite, porque nos tempos bíblicos, as noites nas cidades eram muito escuras. Não existia iluminação pública. Aquelas pessoas que tinham mais condições, melhores condições financeiras, elas conseguiam iluminar as suas casas à noite. Mas a maior parte da população, a parte mais pobre, nem tinha iluminação em casa à noite. Quando o sol se punha, a escuridão ficava completa. Só os ricos podiam iluminar a sua casa à noite. Nicodemos procura Jesus à noite. Ele não queria ser visto. E por que ele não queria ser visto? Porque ele era um fariseu. E a Bíblia diz aqui uma autoridade entre os judeus. E inicialmente ele não queria a sua imagem vinculada àquele pregador, a Jesus, que ele sabia que tinha alguma coisa de especial. Ele vai procurar Jesus à noite com uma espécie de vergonha, de temor, de não querer, segundo o pensamento dele talvez, manchar a sua reputação conversando com Jesus. Mas ele não conseguia resistir a Jesus e a atração que Jesus causa em pecadores sinceros. E Nicodemos era um pecador sincero. Nicodemos procura Jesus
E ele começa fazendo elogio, né? Ele diz que Jesus vem da parte de Deus, que ninguém faz aqueles sinais milagrosos se não vier da parte de Deus. Estou mencionando aqui o versículo 2. Só que Jesus nem agradece pelo elogio. No versículo 3, Jesus dá a resposta que Nicodemos precisava. Ele disse, o versículo 3 diz, em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos não tinha falado de novo nascimento, mas Nicodemos precisava ouvir sobre o novo nascimento. E aí Jesus fala para ele, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos, ele se faz aqui de desentendido, porque no versículo 4 ele diz, como pode nascer de novo, alguém nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Nicodemos se faz de desentendido, mas Jesus vai de novo ao ponto, no versículo 5. Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Essa expressão de Jesus era muito conhecida por Nicodemos. Nascer da água era uma referência ao batismo. Sim, Nicodemos conhecia o batismo que João Batista fazia. O batismo já era um ritual conhecido naquele momento. E quando Jesus diz nascer da água, Jesus estava falando passar pelo batismo nas águas, por imersão, conforme ele mesmo tinha passado. E quando Jesus falou nascer do Espírito, é ter a vida transformada pelo Espírito Santo. E esse é o tema do restante do discurso de Jesus, porque Jesus vai falar para ele que o Espírito Santo sopra onde quer, o Espírito Santo faz o que ele quer, porque o Espírito Santo é Deus, tem vontade própria. E Nicodemos precisava ser transformado pelo Espírito Santo. É nesse contexto que Jesus diz para Nicodemos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ali, João 3,16. Essa frase ou esse versículo foi falado para Nicodemos, porque Nicodemos precisava entender que não era o seu status social que o salvaria. Nicodemos precisava entender que não era o seu dinheiro que o salvaria, muito menos a sua posição religiosa ali na cultura judaica. O que salvaria Nicodemos era Jesus, aquele Filho unigênito de Deus que veio à Terra. A história de Nicodemos não acaba aqui. Depois você vai encontrar Nicodemos na cena da crucifixão de Jesus. E Nicodemos, um dia, deixou de ter vergonha de Jesus e assumiu publicamente a sua fidelidade a Cristo. Nicodemos é um modelo de alguém que estava com vergonha de Cristo, mas que em algum momento reconheceu que não tem nada nessa vida que seja mais importante do que seguir a Jesus. Tem outro modelo no capítulo 3. A partir do versículo 22, a Bíblia começa a falar sobre João Batista. E eu quero ler com você alguns trechos aqui também. Diz assim, depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ou seja, depois daquele encontro com Nicodemos, Jesus foi para a Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João, um certo judeu, a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. E aí lá no último versículo, no 36, João diz assim, quem crê no Filho tem a vida. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele.
Nesse contexto aqui, João Batista aparece como outro modelo, um modelo de alguém que aceita o senhorio de Cristo. Você percebeu aqui na leitura que João Batista ele foi interpelado pelos seus discípulos que estavam incomodados porque os discípulos de Jesus estavam batizando. E João diz assim, olha, eu já tinha falado para vocês que eu não sou o Cristo. E aí tem um versículo muito bonito aqui que é o 30, porque ele diz assim, é necessário que ele cresça e eu diminua. João Batista é um modelo para a gente também, um modelo de alguém que sabe que quem tem que aparecer é Cristo, não nós. João Batista poderia ter ficado chateado, poderia ter reclamado com Jesus, mas ele sabia quem era Cristo e ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era só o precursor de Jesus. Jesus é que era o mais importante. E por isso ele diz, importa que ele cresça e eu diminua. E aqui está outro modelo para nós. Um homem como João Batista entendia que quem tem que ter a primazia é Cristo. O mais importante é Cristo. E aí João Batista entra em contraste com Diótrefes, aquele de quem nós estudamos lá na carta. Porque Diótrefes queria ser o mais importante. E João Batista diz que o mais importante é Cristo. E ele deve crescer e não nós. Todas as vezes que nós entendemos isso, nós vivemos de maneira mais tranquila. Porque a gente para de correr atrás de coisas que vão nos fazer mais importantes e nós vamos em busca de Jesus, que é o mais importante, e com ele o nosso valor aumenta. Com ele o nosso valor se torna realmente alto. 4 modelos você viu: Gaio, Diótrefes, Nicodemos e João Batista. Qual desses modelos você vai seguir? Eu vou te dizer que tem um modelo acima desses 4, que esse sim você tem que seguir. O que a gente aprende com esse discurso de João para Gaio e sobre Diótrefes? Quais são as lições que nós tiramos aqui? Eu acho que a gente precisa dar um foco ali em cada um deles e tirar alguns princípios que nos ajudam a viver de maneira mais saudável na nossa vida espiritual. Eu quero falar especialmente ou inicialmente sobre Diótrefes. O que Diótrefes nos ensina? Diótrefes tinha um problema muito sério que estava prejudicando a sua própria vida espiritual. Ele achava que as suas ideias eram melhores que as ideias do profeta. Por que eu estou dizendo isso? Porque João diz que escreveu à igreja, mas Diótrefes, que gostava de ser o primeiro, o mais importante, não recebe a igreja. João estava dando uma orientação para Diótrefes, e Diótrefes dizendo, não aceito a orientação. A gente não pode condenar Diótrefes de maneira assim, tão veemente, sem antes pensar em nós. Porque enquanto Diótrefes rejeitava a palavra do profeta, quando eu falo profeta, eu estou falando de João, porque ele era um profeta de Deus, alguém que anunciava a mensagem de Deus, enquanto Diótrefes rejeitava a palavra do profeta, ele estava indo para um caminho de perdição. Só que muitas vezes nós também desprezamos a palavra do profeta. Como é que a gente faz isso? Aqui estão as palavras do profeta, ou dos profetas. A Bíblia foi escrita num período aí de mais ou menos 1500 anos, por cerca de 40 autores, 40 profetas de Deus, e que deram origem a esses 66 livros que nós temos aqui e que nos guiam pelo caminho certo. Mas quantas vezes nós não achamos que a nossa ideia é melhor que a ideia do profeta? Assim como fez Diótrefes.
Quantas vezes nós não achamos que a nossa forma de agir, a nossa forma de resolver os problemas é melhor que a forma de Deus, apresentada pelos seus profetas? Nós fazemos isso em todas as áreas da nossa vida. Fazemos isso na área financeira, fazemos isso na área da nossa saúde. Deus disse algumas coisas e nós vamos por outros caminhos. Fazemos isso na área dos nossos relacionamentos. Nós muitas vezes vamos contra aquilo que o profeta revelou, ou que Deus revelou através do profeta, na área das nossas relações interpessoais. Eu quero dar um exemplo para você. Como é que você tem tratado as pessoas que te tratam mal? A Bíblia tem uma recomendação clara para isso. Vai comigo para Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 14. Olha quais são as recomendações de Paulo para a forma como nós devemos tratar as pessoas. Vamos lá ver. Diz assim: abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se à pessoa de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Aí Paulo continua: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de Deus, de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E aí Paulo arremata o seu discurso sobre como tratar as pessoas que lhe fazem mal, dizendo o seguinte: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O que Paulo está tentando nos ensinar é que existe uma forma cristã de se tratar os inimigos. E sim, o cristão às vezes tem inimigos. Inimigos que foram feitos não porque ele tentou prejudicar outra pessoa, mas porque alguns simplesmente não concordam com o estilo de vida cristão e se tornam inimigos por isso. Fazem mal a você. Como é a forma de tratar essas pessoas? Como Paulo descreveu aqui. Se teu inimigo tem fome, você não comemora o fracasso dele. Se teu inimigo tem fome, você dá comida para ele. Se teu inimigo tem sede, você não fica desfazendo, você não fica rindo da cara dele, você não fica sentindo prazer com o fracasso do outro. Se o teu inimigo tem sede, você dá água para ele matar a sede. Sim, isso é amor cristão. O amor ágape que faz pelo outro o que o outro não merece. Esse é só um exemplo de como muitas vezes nós desprezamos a palavra profética. Porque enquanto Paulo nos diz, pelo teu inimigo você deve fazer o bem, para o teu inimigo você deve fazer o bem, nós muitas vezes dizemos assim: não, eu quero maltratar, eu quero prejudicar. Se eu puder, eu vou fazer com que ele sofra mais do que ele me fez sofrer. Esse é um exemplo de como nós, às vezes, algumas vezes, eu espero que poucas, mas nós às vezes temos uma tendência de achar que a nossa ideia, que a nossa forma de resolver as coisas é melhor que a forma do profeta. Diótrefes fazia assim. Diótrefes achava que o seu jeito de liderar a igreja era melhor que o jeito que João queria que ele liderasse. E aqui entra outra lição que nós aprendemos com a terceira carta de João. Uma lição, inclusive, que ele cita aqui claramente, né? Nós não devemos imitar aquilo que é mal. Devemos imitar aquilo que é bom. E esse conselho de João, ele pressupõe a existência do mal e do bem, do que é bom e do que é ruim.
Nesse mundo de relativismo que nós vivemos, os padrões de bom e mal, as fronteiras entre o bem e o mal estão cada vez mais sendo minadas. A ideia do clima filosófico que nós vivemos hoje é de que você pode fazer o que você quiser porque não existe mais padrão de bem e mal, padrão de bom e ruim. Mas isso não é verdade. Não é verdade para a Bíblia. Existem as coisas boas e existem as coisas ruins. E o que Deus fala para a gente através do seu profeta, na terceira carta de João, é que nós devemos imitar aquilo que é bom. Isso serve para todas as áreas da vida. Na sua estética, imite o que é bom, não o que é mal, não o que é mal, não o que é ruim. Na forma como você vai se comportar nos seus ambientes, a forma como você vai falar com as pessoas, imite o que é bom, não o que é ruim. Isso serve também para a vida religiosa, porque infelizmente existem muitos modelos aí, e nessa era da internet nós entramos em contato com muitos modelos religiosos ruins. E nós não podemos imitar o que é ruim. Precisamos imitar o que é bom. Mesmo que o que é ruim esteja sendo, como eu diria, esteja na moda. Mesmo que o modelo ruim esteja espalhado por todo canto. Mesmo que os modelos ruins sejam aqueles mais curtidos nas redes sociais. Mesmo que o modelo ruim sejam aqueles que têm mais fama no mundo virtual ou real. Mesmo que o modelo ruim seja aquele que está em evidência, os cristãos precisam escolher o modelo bom. E aqui vem outra lição. É nossa responsabilidade escolher os bons modelos. Como assim? Isso é uma obviedade. É, mas precisa ser falada. Porque muitas vezes a gente coloca a culpa no outro. A responsabilidade de escolher um bom modelo é minha, não dos meus pais. É minha, não da minha esposa. A responsabilidade de escolher bons modelos é minha, não da sociedade. E ninguém pode escolher por mim. E às vezes a gente coloca a culpa das nossas más escolhas nas outras pessoas. A gente fica inventando desculpa, né? Não, eu fiz isso por causa do fulano. Eu fiz isso porque meus pais me criaram errado. Ah, eu fiz isso porque eu tenho um trauma da infância. Ah, eu fiz isso porque aconteceu aquilo. E a gente fica jogando a nossa responsabilidade para outras pessoas. Jogando a nossa responsabilidade para pessoas que podem até tentar nos influenciar, mas que no final das contas é uma questão de escolha pessoal. Tem uma frase que diz assim: você não pode evitar que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho. Essa é uma frase de Martinho Lutero. Você não pode evitar que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que eles façam ninho. O que isso significa? Significa que as tentações vão chegar para você. Os modelos ruins vão se apresentar para você, pessoalmente ou virtualmente. Você não pode evitar entrar em contato com esses modelos ruins, mas você pode evitar escolhê-los, porque a responsabilidade é sua. Amigos, o que os nossos pais fizeram de bom ou de ruim conosco na nossa infância nos influencia, sim, mas não pode ser responsável pelas nossas escolhas hoje. Nós precisamos ter posse, domínio das nossas próprias escolhas. E mesmo que tenhamos sido ensinados de maneira errada na infância, nós podemos escolher aquilo que é bom agora como adultos. Não coloque a culpa em outra pessoa, porque a culpa de escolhas ruins é só de quem escolhe. Teve influência de um ou de outro? Pode ser, mas no final das contas é uma questão de escolha pessoal. Tudo
é uma questão de escolha pessoal. A responsabilidade é nossa. E aí a gente precisa partir para uma coisa mais profunda ainda. Porque a nossa escolha tem resultados eternos. Você sabe disso? Você lembra disso? As nossas escolhas, todas elas, têm resultados eternos. Não existe nenhuma escolha neutra na vida, você sabia? Não existe. Não existe nenhuma escolha que, assim, essa aqui nem me leva para o bem, nem me leva para o mal. Não existe escolha neutra. Quando você está escolhendo uma música para ouvir, ela vai te influenciar para o bem ou para o mal. Quando você está escolhendo um lugar para você frequentar, aquele lugar vai te influenciar para o bem ou para o mal. Quando você está escolhendo uma conta de Instagram para você seguir ou não, aquela conta pode e vai te influenciar para o bem ou para o mal, para a vida eterna ou para a morte eterna. Não existe escolha neutra. Não existe. As nossas escolhas sempre nos levam para mais perto de Jesus ou para mais longe dele. E aí a gente precisa meditar, não é? Para onde as nossas escolhas estão nos levando? Você que é casado, você que é casada, para onde as suas escolhas estão levando o seu casamento? Já parou para pensar nisso? Você, pai e mãe, para onde as suas escolhas estão levando os seus filhos pequenos? Já parou para pensar nisso? Você que é um jovem, um adolescente, as escolhas que você tem feito hoje estão te levando para a vida eterna ou para a morte eterna? Isso tudo é responsabilidade nossa. E aí a gente olha para Gaio e para Diótrefes e a gente percebe dois homens que estavam fazendo escolhas diferentes e por isso estavam indo por caminhos completamente diferentes. Um para a vida eterna e outro para a perdição eterna. Vamos ouvir uma música agora. E enquanto você ouve a música, é hora de você pedir a Deus para te ajudar a fazer sempre escolhas que te coloquem no caminho da vida eterna e te afastem do caminho da perdição eterna. Outro dia desses me perguntei da volta do meu Senhor, e do fundo da alma eu supliquei que seja hoje mesmo, por favor. Até quando, Senhor, até quando nós teremos que esperar? Até quando, Senhor, até quando nós teremos que chorar? Apressa esse dia, apressa o mais que puderes, ó Pai, pois nós já estamos cansados da luta e da dor. Segura-nos sempre em teus braços e afaga-nos com tua mão. E enquanto esse dia não chega, nos dê o amor dos irmãos. Vem logo, Senhor, vem logo, Senhor. Amém. Falando sobre modelos, é lógico que nós teríamos que terminar falando do maior de todos os modelos, Jesus Cristo.
Foi ele quem disse lá em Mateus capítulo 11, 28 a 30. Ele diz: aprendei de mim. Aprendei de mim. Nós temos Gaio, Diótrefes, Nicodemos, João Batista. Todos esses são modelos que nós devemos observar. Mas tem um que deve ser seguido de maneira irrestrita. É Jesus Cristo. Jesus é o nosso modelo de relacionamentos. Jesus é o nosso modelo de espiritualidade. Jesus é o nosso modelo de tratamento com as outras pessoas. Ele é o modelo de tudo. E se nós o seguirmos, estaremos seguindo pelo caminho eterno. Ora comigo? Senhor Deus, obrigado, porque nós tivemos a oportunidade de estudar as cartas de João. Pedimos que o teu amor nos transforme completamente, em nome de Jesus. Amém.